Fala, meus amigos, tudo bem? Todos sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim. Hoje a gravação do nosso podcast Jus Esperneandi. Tenho aqui comigo o Dr. Sidney da Silva e um convidado especial, o Dr. Gustavo Rizzi. Isso aí. Tudo bem, doutor? Como o senhor está? Tudo bem, Daniel? Uma satisfação Tudo jóia. receber esse convite aqui, participar desse bate-papo com você, com o Sidney, com a sua audiência. É uma satisfação muito grande poder falar daquilo que a gente quase não gosta, né? Falar sobre a advocacia, isso é muito bom. Isso é muito bom, realmente. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. E, de antemão, já te parabenizo pela passagem do seu aniversário no dia 23. Verdade, parabéns. Muita felicidade, muitos anos de vida, muita prosperidade, muito trabalho em Bragança Paulista. Olha, menti muito a minha idade por alguns anos. Dessa vez não teve como escapar. Não teve jeito, né, doutor? Não dá para escapar. E o tema de hoje, doutor Daniel? O tema de hoje vamos falar sobre a advocacia, sobre as dificuldades, da advocacia, os desafios da desafios da advocacia, os grandes da jovem advocacia. Da jovem advocacia, Isso é inclusive. importante. Você sabe, Daniel, que eu sou o presidente mais jovem da OAB hoje, né? Das 257 subseções, eu sou mais novo. Eu queria perguntar a idade, mas eu tô com vergonha. Pode falar, eu tenho 37 anos. Eu falei por 9 anos que eu tinha 28, Eu vi a agora foto do não bolo. cola mais, né? Eu vi a foto do bolo. Tinha velhinha, né? Agora não cola mais. Tinha. Já tá certo. público. Com certeza. doutor. Ô, doutor, e como que foi o seu ingresso na advocacia? Você sabe que essa é uma pergunta muito boa, né? E até lembrando esse fato de que eu sou hoje o presidente mais novo da OAB em São Paulo, e nos 92 anos da OAB Bragança também sou o mais novo, eu faço uma conexão de a dificuldade do jovem advogado de participar das atividades da OAB, ou pelo menos da forma que era no passado. Eu acompanhava à distância a atuação da OAB, né? Via um pouco da política de ordem, do trabalho que não me atendia, né? E com o desejo de poder participar e contribuir de alguma forma. Havia um desconforto pela distância. Havia um desconforto, eu era daquelas pessoas que achavam que a OAB era só um boleto. Sim, Né? sim. Muita gente pensa disso, dessa forma. Não é incomum isso. Não é incomum, pelo contrário. Né? E eu era uma dessas pessoas que achava que a OAB era apenas um boleto, que era absolutamente desnecessário você ter que obrigatoriamente se inscrever na ordem. E quando eu comecei a me envolver na política de ordem, comecei a me envolver na OAB, eu descobri que a ordem tem uma série de benefícios, né? Ela pode ser respaldo para você. Muitas vezes desconhecida pelo jovem advogado. Desconhecido por jovens, por advogados mais experientes, por muita gente. Sim. Né? Então, a ordem desconhecida, os benefícios da ordem desconhecidos por muita gente. Né? Sim. E quando eu resolvi participar, eu queria promover uma mudança, ainda que fosse apenas uma mensagem, sem expectativa, vai ganhar, não vai. Qual que foi a porta de entrada, Gustavo? Eu não tinha a idade mínima ainda para ser candidato, então eu apoiei um candidato lá, e entre eles uma das minhas sócias, em 2015, acho, se eu não me engano, 2015, e fui apenas um apoiador. A princípio eu achava que ela era uma doida participando. Poxa vida, a gente tem aqui clientes. Todos somos, né? A gente tem cliente para atender, você está perdendo tempo. E aí a chapa que eles concorreram não ganhou, chamava Ação e Transparência a chapa. Não ganhou, mas o bichinho que morde a gente da política de ordem faz com que a gente ficou no goste, sangue. né? E 3 anos depois eu resolvi participar mais ativamente da discussão. O meu propósito maior era a valorização da advocacia. Né? Eu ficava muitíssimo incomodado, e fico até hoje, quando eu escuto piadinha, comentário pejorativo a respeito da advocacia. Né? Não é verdade, nem um pouco, aquilo que as piadas normalmente fazem dos advogados. O trabalho, sabe que uma coisa que é muito corriqueiro se falar é... E aí, quanto que ganha o presidente? O pessoal acha que o presidente, aquela diretoria da chapa, ela é remunerada. Absolutamente voluntário, gente. A OAB é o maior voluntariado do Brasil. Né? Todo trabalho que a gente faz é abnegado, não recebe nada. Né? Só que as pessoas não sabem disso.
né? Os colegas não sabem disso. E quando a gente fala de valorização da advocacia, a gente está falando da valorização da advocacia não para si próprio, de sentir-se valorizado com o seu trabalho, né? Um trabalho que a ordem faz, mas valorizado perante a comunidade. Uma classe, porque quem faz a piada do advogado é o médico, o engenheiro, nada contra essas profissões, pelo contrário, mas a advocacia tem um papel importante. A forma com que a advocacia foi criada lá em 1930 foi criada para defender democracia, Estado de Direito, direitos humanos, justiça social. Eu costumo dizer que nós somos a voz da sociedade, né? Porque a sociedade, na maioria esmagadora das vezes, não chega ao judiciário ou ao poder público, senão pelo advogado. Exatamente. Então, esse lance que você está falando do advogado aos olhos da sociedade, às vezes é um pouco esquecido ao ponto de vista da ordem, trabalhar essa valorização aos olhos da sociedade. E aí é onde o advogado em determinados meios sociais vira motivo de chacota, de piadinha, entendeu? Mas a gente tem discutido bastante sobre isso, sobre a imagem do advogado. Esse é um trabalho que é contínuo, né? Você não faz uma ação e colhe o resultado. É o suficiente, não. É um trabalho que você tem que fazer sempre, da valorização da imagem da advocacia, da valorização da própria advocacia, claro. Porque a imagem é a percepção que o outro tem de você, né? Então... E é uma questão cultural também, vamos pensar assim, porque muitas pessoas têm determinados lugares, acham que advogado é tudo bandido, advogado é 171, Eu tenho a impressão que as pessoas, elas acham que elas têm essa falsa percepção da realidade da advocacia, porque ela está com um problema, naquele é o maior dos problemas dela, e ela vai buscar a ajuda de um profissional, e ela, existem honorários, né? Se espantam. E aí elas acham que elas já estão com um problema e aquilo dali apenas vai aumentar o problema. O advogado delas. É mais um problema na vida dela. Pois é, e na verdade não é, né? O advogado está ali para ajudar ela a resolver. Por isso que a gente valoriza muito também a questão da advocacia consultiva, né? No sentido de evitar que você tenha problemas, né? Eu acho que isso é importante. Sim, Gustavo, falando ainda sobre a advocacia perante a sociedade, você atualmente é o presidente da OAB de Bragança Paulista. A OAB de Bragança, ela tem algum trabalho em conjunto com o poder público? Veja só, sim, a OAB tem diversos, e não só a Bragança, né? Mas o mote da OAB é essa conexão com a cidadania. Mas na OAB de Bragança a gente buscou ter esse contato próximo com a comunidade, né? Então, e ter um bom diálogo com o poder público também, né? Em todas as suas esferas. A gente criou uma comissão de relacionamento institucional para manter um bom diálogo com todas as autoridades dos diversos poderes e entidades, e a gente faz trabalhos de forma reiterada ligados à comunidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo agora que a gente vai fazer no final do ano um projeto chamado OAB Itinerante. Né? Então, a gente vai levar toda a estrutura da OAB Bragança para um bairro, né, distante do centro, e para dar um primeiro atendimento jurídico para as pessoas economicamente vulneráveis. Né? Eu entendo que isso é a OAB fazendo, na essência, aquilo que diz o Estatuto da Advocacia. Né? Eu acho que isso daí é importantíssimo. Recomendo a todas as subseções que façam a mesma coisa. O advogado tem que estar andando junto com a cidadania. O advogado ele tem que ser visto pelo cidadão, pela cidadã, e a pessoa reconheça-o como defensor dos seus direitos, né? A sua voz perante o Poder Judiciário. A imagem do advogado, quem constrói é a instituição, né? Eu acho que o trabalho institucional faz valorizar, devolver. E quem é a instituição, se não os advogados, né? Porque o trabalho que é feito na ordem, ele é sempre coletivo. Falando de OAB, a gente está falando de trabalho coletivo. A OAB ela é formada por advogados, diretores, né? Presidente, vice-presidente, conselheiros, quem seja. São sempre advogados. E por falar em trabalho produzido pelo advogado, como é que é a participação do advogado lá junto à sua subseção, junto ao próprio trabalho institucional? Isso é interessante, né? A gente fez no começo da nossa gestão, e eu vi
que o OAB São Paulo fez também, acho que eles tiraram a ideia da gente, viu? Eu acho, que a gente fez antes. Teve plágio. Eu já estava na minha proposta de governo. Teve plágio. A gente fez um convite público para que toda a advocacia local pudesse participar das comissões temáticas, né? Certo. Em Bragança, hoje, nós temos 42 comissões temáticas dos mais diversos temas, né? O que acontecia no passado? Panelinha. E aquele determinado grupinho. Então eu quero participar, mas se você não é daquele grupo, se você não é conhecido, ou pior, se você é vetado por alguém, você não vai participar. Isso acontecia no âmbito estadual e acontecia também no âmbito das subseções. Então, é o meu grupo. Acontece, tá lá, então né? Acontece. Então, e aí eu não posso participar. É um monopólio, né? É um monopólio. E eu não entendo por quê. Justamente por conta disso. Acabei de falar que o trabalho é coletivo. Sim. Se eu estou fechando a porta para algumas pessoas, não tem trabalho sendo realizado. Né? Exato. E aí a gente fez esse convite público para a advocacia participar das comissões temáticas. Fomos criando novas comissões a partir da demonstração de interesse por diversos temas. Chegamos nesse número de 42. Né? E hoje nós temos mais de 700 membros participando das comissões temáticas da OAB. Então, Sidney, você fala assim, como que é a atuação? Eu acho que poderia ser ter uma atuação ainda mais ampla. Né? Eu tenho para mim que a gente venceu um primeiro desafio, que é a evasão da advocacia da OAB. A advocacia não participava mais da OAB. Era comum nós fazermos... Houve um resgate. Era comum a gente fazer um evento, uma palestra, um curso. Ter pouca aderência. Quando tem. Tem. Né? Já teve um caso que veio um advogado de Brasília, presidente da Comissão de Prerrogativas de Brasília, doutor Alexandre casa vazia. E tinha 6 pessoas, dos quais 3 eram diretores. Uma subseção que tem hoje 1.650 advogados, não tem como, né? Não dá. Ou por que está acontecendo isso? Eu acho que a gente que está falhando na hora de atrair a advocacia para participar. Não posso culpar o advogado por conta disso. É porque a instituição tornou-se desinteressante para a advocacia. Sim. Então, o trabalho de resgate que a gente faz é exatamente esse, né? De mostrar para a advocacia, e sobretudo para a jovem advocacia, que são aqueles que mais participam das comissões, e a gente está entrando no mercado de trabalho, que a entidade está aqui para te ajudar, para ser um suporte, que aqui você vai conhecer pessoas, que aqui você vai fazer networking, né? Que aqui você vai desenvolver trabalhos, que aqui você vai aprender, que aqui você vai ensinar, porque todo mundo que aprende ensina também. Mais aprende do que ensina quando se ensina, né? Existe uma troca. Isso é bom, isso é importante. É importante para a oxigenação. Eu lembro quando eu fiz a pós-graduação em Direito Penal pela Uninove, a Uninove, Merchan, depois eu vou cobrar meu cachê, viu? Então, quando eu fiz a pós-graduação, a didática deles, uma vez por mês, o aluno tinha que apresentar uma matéria, dar a aula de uma matéria. Então, era talvez um sistema de avaliação, né? Então, o professor, ele soltava os temas, eram poucos alunos, a pós-graduação não é igual uma sala de aula, era um número reduzido, então ele soltava um tema, e um tema às vezes esquecido, que era tema lá dos bancos acadêmicos, dos primórdios da faculdade, entendeu? Tema de matéria de introdução, você não lembrava nunca. E aí a gente resgatava o conhecimento estudando para poder dar aula, porque a gente macetava de pergunta um ao outro, né? Para fazer o desafio entre os advogados. Estudar, né? E mais aprendia do que ensinava. Isso é a essência da nossa profissão. É inerente à profissão. O advogado quer ser advogado sem estudar, não tem como. Não vai ser um bom profissional. Você sabe que eu participo de diversas feiras de profissões. As pessoas me convidam lá para falar sobre a advocacia, sobre o direito. E eu fui agora recentemente em uma, e a pergunta que sempre me fazem: tem que ler muito? Eu falei assim, olha... processo é escrito. A gente trabalha com a palavra. Né? Exato. A gente trabalha com a palavra. Tem que ler muito. Agora, assim, eu não vou falar que você não vai ser um bom profissional se você não gosta de ler, mas que você vai demorar um pouco mais para atingir o sucesso que você almeja, sem dúvida alguma. E ainda fala assim, olha, você tem que ler, você tem que saber escrever muito bem. Isso é importantíssimo. Eu falo para as pessoas, olha, você não precisa ser um grande orador. Eu aprendi a falar em público na OAB, foi a OAB que me ensinou isso. Né? Porque você tem que fazer isso. Sim. Né?
Eu sou um advogado contratualista, viu, Sidney? Eu Ah, não é? sou de fazer discurso, eu sou de Escrever cláusula. Escrever cláusulas, exatamente. Né? E eu falei para eles, olha, você não precisa ser um grande orador, mas você precisa saber se fazer compreender por meio da escrita. Aham. Se você for prolixo, se você cometer erros graves, né, de ortografia, de gramática, se você fizer com que, ou melhor, não fizer, né, com que o juiz, que é a pessoa que está do outro lado lendo, não compreenda aquilo que você está... Eu costumo dizer que atingiu o objetivo, o advogado, tá desassistido. ele precisa, eu costumo dizer que o advogado ele precisa caprichar nos fatos, porque o direito o juiz conhece. Óbvio que não vai deixar sem direito, mas ele tem que Até ser... é condição ali. Ele tem que ser cronológico nos fatos para o juiz entender, o juiz fazer um filminho na cabeça dele do que ocorreu, para ele poder fazer a convicção. E aí é onde o advogado... Do ponto de vista de criminalista. Então, aí você tem um histórico. Mas, no geral, o direito é assim mesmo. É verdade, o meu ponto de vista criminalista. Mas veja, você pensa numa cláusula contratual. Eu sempre falei que um contrato bem redigido, ele evita problemas. Sim. Ele evita que você vá buscar o judiciário. Sim. Ou melhor, ele evita que você precise do judiciário dando pitaco naquilo que, às vezes, o juiz nem sequer compreende, né? Exato. Então, é o que eu falei no começo da nossa conversa aqui. Se a gente pensar, né, que existem meios diferentes de resolução de conflitos, nossa... Ô, Gustavo, agora uma pergunta a título de curiosidade. Você foi eleito presidente da subseção, você tem um escritório, você depende de honorários, o presidente não tem salário. Como é que você conseguiu trabalhar e administrar uma subseção, acredito que seja de médio porte, ali é grande ali, né? Deve ter tido bastante trabalho no começo para você resgatar tudo isso que você nos explicou, inclusive a questão da valorização da advocacia. Aliás, você fez um belo trabalho, eu vivo elogiando. Sempre que eu falo de você no meu podcast, eu uso o Gustavo como referência e não tenho a mais de falar. Eu sou fã do Gustavo. Amigo, e às vezes eu ligo para ele e falo assim, e aí, meu futuro presidente seccional? Olha que desafio, olha que missão que ele está me dando. É isso. Como que foi que você conseguiu administrar essa questão da pessoal? O que é importante a gente fazer em todos os aspectos da nossa vida? Reconhecer que a gente não nada sozinho, né? A gente não veio no mundo sozinho, a gente vive em sociedade, e só por conta disso que a gente consegue fazer esse trabalho na OAB e sem prejudicar também o nosso escritório. Então, do lado do meu escritório, eu tenho estrutura no meu escritório, tenho sócios, meu escritório faz agora 10 anos, então eu tenho muitas mãos trabalhando que me permitem estar distante do meu escritório, estar distante da minha família, para dedicar tempo, disposição para a advocacia, para a gestão da ordem. Da mesma forma, do lado da OAB, eu não faço nada sozinho, né? A diretoria são 5 nomes, né? E é importante você ter um grupo coeso, trabalhando em conjunto, para que você possa dividir o desafio, né? Não vou falar que é um fardo, né? Mas é desafiador. Você tem que estar na subseção, tem recursos humanos, ali tem funcionários, advogados quer falar com você, está com algum problema, você precisa atender. É uma série de coisas, né? E aí, quando a gente cria 42 comissões, traz 700 membros... É bastante. Quase metade. A casa fica lotada. Tem muitas atividades. Aí você vai lá, vai fazer um evento, você não vai abrir o evento? O tempo todo você está fazendo entrega de carteiras para jovens advogados. Então, assim, quando a gente divide o trabalho, esse desafio fica muito mais simples. Então, é importante dividir do nosso lado do escritório e também dividir do lado da OAB. O segredo seria uma boa equipe, então. Seja a OAB, seja lá no escritório. Não, ele conseguiu envolver 700 advogados na administração dele. Na gestão dele. Na administração não, mas na gestão dele, nas comissões. Cara, é muita gente. Mas veja só, você abriu as portas para advocacia. Mas esse é o segredo. É isso que é importante. A gente ter a compreensão de que a OAB é advocacia, e se a advocacia não estiver na OAB, de que serve a OAB? É para os advogados, né?
A OAB é para os advogados. É para os advogados. Sim, Eles né? têm que participar, tem que Ele entrar, ele tem que passar no fórum lá, pô, tá ali, vou tomar um café. O advogado tem que se sentir Eu faço isso. pertencente. Quando eu vou fazer meus trabalhos, eu vou tomar um café lá, Gustavo, nem ligo pra ele, eu passo só pra ver se ele tá Mas lá. é sério, se você não se sente pertencente à tua classe, isso não tem sentido ter uma ordem, ter uma instituição que te representa e ao mesmo tempo você acha que não. Só para até complementar, o grande desafio dessa última gestão foi vencer a evasão da advocacia da OAB. Acho que isso superou, ou melhor, estamos em processo de superação, porque afinal de contas são 1.650, por enquanto são só 700 membros. Viu? Mas o grande desafio, acho que nesse momento, passará a ser, ou melhor, a gente fazer com que as atividades das comissões elas sejam cada vez mais constantes e que a gente aumente a participação desses advogados que fazem parte dessas comissões no dia a dia, na rotina, nos projetos do trabalho. Acho que isso é importante. Se você pensar num lapso temporal de 3 anos, uma gestão para 1.650 advogados, se desconstruir uma barreira imaginária que existia entre o advogado e a casa dele, e conseguir mostrar para ele no período de 3 anos, teve que fazer muito trabalho, né? Muito trabalho. Teve que fazer muito trabalho. Envolver muita gente e ter a compreensão de que existe o período eleitoral, acabou, ganhou, perdeu, você vai contar com o apoio daquelas pessoas que eventualmente estavam do outro lado. Né? E isso eu fiz questão de ignorar diferenças partidárias da ordem e chamar todo mundo que tiver disposição e boa vontade para poder contribuir. Porque também não adianta você querer fazer parte, mas você não participar efetivamente, né? Sim. Então, reconheço o seu trabalho, não estivemos juntos, mas vamos lá, vamos tentar fazer um como trabalho. o slogan que o doutor fala, né? OAB para todos. OAB para todos. A gente já usou esse slogan na eleição passada, e aí eu pensei e falei assim, mas viu, isso é tão atual, isso é tão necessário, você viu? No dia que a OAB não for para todos, não tem sentido de ser. Não tem sentido de ser. Tem mais 2 curiosidades, Gustavo, voltada à gestão. A gente falou que ia falar dos desafios, mas agora nós vamos falar dos desafios. Vamos. A OAB, a instituição, ela tem algum trabalho junto à universidade lá de Bragança? Acho que direito lá só tem a São Francisco, né? Lá tem a Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco. Existe um trabalho da OAB em conjunto com a universidade, tipo, para preparar, para mostrar o que é o terreno da profissional da advocacia? A gente chegou a criar uma comissão de acadêmico e acadêmica de direito, né, que acabou sendo absorvida pela comissão da jovem advocacia para tentar atrair o acadêmico de direito, né? Afinal de contas, são os futuros advogados. Com certeza. Né? Eu tenho a impressão hoje, Sidney, que a faculdade ela não ensina a advogar. Ensina o direito processual, o direito material. Ensina a ciência, mas a advocacia ensina. Exatamente. Não te ensina a preencher uma guia, não te ensina a atender peticionar esses diversos sistemas que existem, EPROC agora, EPROC, ESAG, PJE, né? Então, assim, administrar escritório, empreendedorismo, que é um grande desafio, marketing jurídico, né? A atuação dentro dos critérios, dos parâmetros éticos da ordem. Eu tenho a impressão que em todos os cursos é um pouco deficitário. Né? Então, a ideia de fazer essa conexão da universidade com a ordem dos advogados foi justamente para aquele estudante de direito que está na transição, tá se formando, fazendo TCC, está saindo, ele possa se sentir acolhido já naquela instituição da qual ele vai pertencer. Né? Se você me pergunta um trabalho formal, um convênio, uma parceria formalmente instituída, isso não existe. Né? Mas a gente tenta fazer esse trabalho. A pasta com os programas que é para acolher esse pessoal. Então, você vê o o estudante de direito que está lá no finalzinho, ele precisa de uma hora extracurricular. Eu mesmo, o que eu fazia?
me recorri à OAB na época que tinha cursos dentro da casa do advogado. E eles davam certificado e contavam horas extracurriculares para a faculdade. Quantas e quantas vezes na minha época, quando era o finado Márcio Zigaib, que ainda tomava conta da nossa OAB de Atibaia, eu ia lá, fazia os cursos, era tão gostoso. Então você tinha a ESA dando curso, o pessoal dando curso, pegava aqueles certificados. Isso você atrai Mas o estudante ele tem que se sentir confortável na OAB. Mas é isso que eu ia falar agora. É que existe, quando eu me formei, eu não sabia o que era eleição de ordem, não sabia o que era uma seccional, não sabia o que era subseção. Existe depois, né? Existe um abismo, sabe disso mas daí. aí que tá um negócio. Existe um abismo muito grande entre o fim da universidade, da faculdade, do curso, com a aquisição da carteira, e o ingresso dele na profissão. Ele não tem noção da amplitude que é essa instituição. Então, acho que por isso que, na maioria das vezes, o jovem advogado não se aproxima. Mas aí ele vem não faz ideia dos desafios que o esperam. Porque olha o que o Gustavo falou. O advogado, ele não tem que ser só advogado e conhecer de lei. Ele pode ser um baita de um advogado que fez uma redação boa, mas ele tem que saber de empreender. Sim. Ele tem que saber de divulgar. Tem que ser um bom gestor. Ele tem que fazer um atendimento que convença o cliente dele que a contratação dele é a melhor coisa que tem. Então ele tem toda uma estrutura antes de ele fechar um contrato. A OAB fez recentemente um censo, o primeiro censo da advocacia, né? Chama Perfil ADV. Quem ainda não conhece, procura na internet. E ele mostra a realidade da advocacia de diversos parâmetros. A maior parte da advocacia é autônoma, né? Então, ela é o próprio advogado, dono do escritório, contador, marqueteiro, ele é tudo no escritório, né? Então, se a gente não tem a compreensão de que e a realidade de que esse é o desafio verdadeiro para a advocacia, e a gente não tenta promover, né, cursos, eventos, para que essas pessoas, para que essa advocacia entenda dessas ferramentas que serão necessárias, o negócio não vai fluir, né? Então, eu acho que é importante ter essa conexão da ordem dos advogados com a academia. Uma coisa que é muito comum, acho que a gente até comentou isso aqui já no podcast. O advogado se forma, o estudante se forma, passa no exame, junta mais 2, 3 colegas, monta um escritório com uma marquise linda, maravilhosa, e acha que aquilo vai atrair cliente. Advocacia, não sei, em Bragança, aqui você não tem porta. É raro ter porta, talvez um por mês. Eu acho que isso era naquele tempo em que tinha 6 advogados na cidade. Né? Agora tem 1.650, pelo menos em Bragança. Eu sei que aqui em Atibaia... 1.506. Não, 1.634. Vou somar agora. É um pouco menos do que Bragança. Mas hoje não existe mais. O cliente não vai olhar pela fachada e vai escolher, né? Então, não tem mais isso. Quem não está na internet também não está no mundo. Né? Você tem que estar na internet para a maioria dos clientes, assim, que antigamente era de rua. Internet. Até porque, Daniel, hoje com o processo judicial eletrônico, né, com todos esses sistemas, e sobretudo depois do período da pandemia, você pode advogar de qualquer lugar. Sim. Né? Em qualquer lugar e de qualquer lugar. Eu posso advogar aqui de Bragança para alguém do Amazonas que está com um problema em Pernambuco. Tranquilamente. Sem problema nenhum. É só o juiz não insistir em fazer audiência presencial. Né? Mas aí você tem migalhas para exatamente. Aí se acontecer, que a gente torce para não fazer, aí você busca lá um advogado correspondente. Mercado de trabalho para advocacia. Com certeza. Ô, Gustavo, agora, fugindo um pouquinho do nosso tema aqui, entrando na política. Ó, vocês já falaram da minha idade, vocês já falaram dos desafios da advocacia. Vamos lá. Depois a gente volta, se quiser, mas agora eu queria falar, tem uma curiosidade de política, a gente monitora o tempo ali também para não ultrapassar muito. Política de ordem. Política de ordem. Estamos aí, né, você lá no furacão. Vamos falar de Bragança. Você lá em Bragança está candidato novamente. Candidata a presidente. Quantas chapas? Chapa OAB para todos, chapa 1.
Por enquanto não, porque agora não dá mais tempo. Me explica né? esse lance. Chapa Como chapa única. 1? Existe uma metodologia entre vocês lá? Como é que funciona? Por que chapa única? Veja só, né? Aconteceu já em algumas vezes na OAB de ter chapa única disputando as eleições, né? Eu enxergo isso como reflexo desse trabalho que nós fizemos de incluir pessoas, né? De um bom trabalho, digamos. Eu não vou fazer falsa modéstia aqui e falar o contrário. Eu acredito que nós fizemos esse trabalho coletivo e foi um bom trabalho, apresentou um bom resultado, trouxe pessoas para participar da OAB, nós garantimos a modernização da casa, na estrutura da casa, a gente fez a ampliação da nossa farmácia, que é a regional CASP aqui em Bragança, né? Então a gente tem trazido as pessoas para participar do dia a dia. Eu acho que essa chapa única em Bragança é uma coroação do trabalho do grupo, né? O que tá bom não se mexe. Não vou falar que é unanimidade, é óbvio. Isso daí, nem ninguém Jesus Cristo foi Ninguém unanimidade. agrada todo mundo. Não vai ser o Gustavo Rizzi, né? Mas eu tenho a impressão de que o reflexo de um trabalho bem desenvolvido gera, inclusive, reconhecimento mesmo das pessoas que não estão, que não são aliados políticos institucionais, né? Então, não sou eu que vou falar porque o outro não montou uma chapa, né? Ou a outra não montou uma chapa. Mas eu posso falar do trabalho que nós fizemos, né? E as portas abertas. Se um advogado quiser integrar uma comissão, chegar a conversar com a diretoria integra ele, mas bota ele para participar. Não precisa nem conversar com a diretoria. Se quiser conversar com a diretoria, é um prazer. Uhum. Né? Mas a gente disponibilizou um formulário online na página do site da OAB Bragança. A pessoa vai lá, tem a lista de comissões. Ela pode fazer parte, ela escolhe. Sensacional, de forma automática. Ela seleciona quais que ela quer participar. Ingressa. Chega o formulário online para os nossos funcionários, eles fazem uma portaria. Nós fazemos reuniões periódicas todas as sextas-feiras de manhã lá na OAB. É verdade isso, viu, gente? Se quiser ir lá na OAB Bragança de sexta-feira de manhã, você vai me encontrar lá, vai tomar um café ainda. Mas eu assino as portarias nesse dia. Né? E aí a gente envia para a pessoa a nomeação dela. Se ela quiser sair, não tem problema nenhum. Ela manda uma mensagem e aí a gente faz a portaria de exclusão sem nenhum problema. Então, assim, de fato OAB para todos. Né? O nosso trabalho é para incluir cada vez mais gente, porque a gente entende que essa diversidade de pensamento e de pessoas é o que faz da nossa instituição uma instituição forte. O mote se justifica, né? O OAB para todos. Sim, tá que é para todos mesmo. Cria um formulário online. Se o advogado quiser participar, e vai não lá, tem como preenche. O advogado se sentir pertencente. Ingressa. Ele quer fazer parte de alguma comissão. Ele entra no site da OAB. Tem um link, tem um formulário. Não tem ninguém falando, não, quem é você? Não. Calma aí, você é parente de quem? Você é da qual oposição. Você tem sobrenome? existe. Você tem pedigree? Não tem pedigree. Não, todo mundo. E veja só como foi importante essa mudança que houve na seccional, lá na OAB São Paulo, nesse mesmo sentido. Hoje você quer participar de uma comissão da OAB São Paulo, você vai utilizar a mesma metodologia. Né? A mesma metodologia. O que acontecia no passado? Eu, Gustavo, quero participar da Comissão de Direito Contratual da OAB São Paulo, por exemplo. Né? O meu pedido ia para a OAB São Paulo, aí alguém do departamento de comissões tinha que perguntar para o fulano, para o Beltrano, se tinha algum problema, se tinha algum conselheiro aqui da região, o conselheiro da região tinha que falar se podia ou se não podia, aí o conselheiro da região tendo se manifestado, ia para o presidente da subseção, na qual aquela pessoa era inscrita, para falar se podia. Aí o cara perdeu a vontade e acabou o mandato. Imagina, do isso estadual. nunca acontecia. Quantas pessoas não foram barradas, não puderam participar? Travava. Eu fiquei sabendo de uma informação no final de semana que hoje a OAB São Paulo tem 8.000 pessoas participando de comissões. Caramba. Muito. Tá certo que ela é gigante, né? Viu? É gigante. É verdade. Mas tem bastante gente. É muita gente. E por falar, olha pra você ver, nós falando de Bragança Paulista, chapa única, né? Tem a chapa do Gustavo, candidato à reeleição. Já na capital, na seccional, tem uma multiplicidade de chapas. Se eu não me engano, são 6 chapas inscritas, Lá né? na seccional são 6 chapas inscritas.
coisas, né? E aí, o que você acha que acontece para ter tanta gente querendo cuidar da estadual? Olha, isso é bom porque mostra uma pluralidade de ideias de como levar a advocacia adiante, né? Então, se a gente observar bem o diálogo, o debate, né, a propositura de ideias, a gente pode fazer a escolha daquilo que melhor nos apetece, aquilo que melhor nos atende, aquilo que melhor atende a advocacia. No fundo é isso, né? Hoje, eu vejo uma chapa da seccional, né, liderada pelo vice-presidente Leonardo Sica, né, e mais 5 chapas, né? Uhum. Uma chapa com participação de ex-presidentes, né, a do Caio, a chapa do candidato Scaff, a chapa de um advogado chamado Renato Ribeiro, que eu pessoalmente não conhecia, passei a conhecer agora, a chapa do Dr. Carlos Kaufmann, que foi presidente do Tribunal de Ética de São Paulo, e do atual presidente da OAB de Carapicuíba, que é o Dr. Paulo Kisse, né? Minha visão, Sidney, não sei se você ia perguntar isso, mas era isso, agora eu já vou... É essa a pergunta. É essa mesmo. Eu tenho a convicção, né, de que tudo se encaminha para que a chapa da OAB, a chapa seccional, a chapa da situação, acabe levando o pleito, né? Eu acho que eles vão ganhar por uma série de fatores. Primeiro, que eu reconheço o trabalho que foi feito, né? Eu nem estive com eles nas últimas eleições. Apoiei uma outra candidata, né? Dora Cavalcante. Logo que eles entraram e a gente entrou em Bragança, o diálogo entre subseção e seccional foi muito bom. Então, não teve aquele negócio que já aconteceu no passado de você não esteve conosco, para você entrar vai ser mais difícil. Isso não aconteceu, né? A primeira reunião que eu tive lá com a Patrícia Vanzolini, que hoje é candidata ao Conselho Federal, foi absolutamente aberta, né? Ela nem me perguntou com quem eu estive nas eleições. Acho que a única coisa que ela sabia é que eu não estive com ela. Né? Abriu as portas igual você abriu para o advogado. Levei todas as demandas da advocacia bragantina. Eu falei assim, Bragança, a gente está assim, assim, assado, a gente precisa disso, de que forma que a senhora pode nos ajudar? Fomos atendidos em muitos dos nossos pleitos, né? Então, assim, além dessa facilidade de comunicação, essa não perseguição, né? Essa comunicação com a advocacia, que fazer a comunicação com o presidente da OAB é uma coisa. Com os outros 1.600 advogados do Bragança é outra história. Mas, mesmo assim, eles fizeram uma boa comunicação com a advocacia, né? Falando o que está acontecendo, falando o que está fazendo, falando quais são os problemas, quais são as soluções, tentando trazer a participação da advocacia. Então, quando a advocacia se sente pertencente, eu acho que o trabalho é muito mais edificante, né? E, tirando tudo isso, eu observo um grupo muito coeso e um grupo com nomes relevantes da advocacia, né? Tem lá Flávio Tartucci, que é um dos maiores civilistas do Brasil hoje, o professor Marco Antônio de Araújo, a própria Patrícia Vanzolini, são grandes nomes da advocacia, né? Inclusive conhecidos pelos jovens, né? Você falou o Tartucci, que é um advogado antigo, um doutrinador, mas ele é conhecido pelos bancos acadêmicos. A gente aprende. Um dos autores que falam é do Flávio Tartucci, né? Aí você fala do professor do... Foi meu professor de direito contratual, inclusive. Aí você fala do Marco Antônio, ele é dos cursinhos, ele faz cursinho preparatório. A Patrícia, da mesma forma. Também, Mackenzie e tudo mais, né? E aí teve o evento lá, aí tem mais outras figuras conhecidas, igual o menino lá da Jovem Pan, o Kobayashi da Jovem Pan. Sim, é verdade. Entendeu? É um time que agrega, além soma. Desses grandes nomes que estão no conselho, e também, eu já vou entrar nisso, mas para além desses grandes nomes que estão no Conselho Federal, tem grandes nomes no Conselho Estadual. Alberto Zacarias Toron, né? Gente, né? Tem pessoas de renome. Pessoas né, que conhecem a realidade da advocacia, que estão aí trabalhando. A advocacia criminal está representada, a advocacia trabalhista, previdenciária,
né? Quantos ramos da advocacia, muitos presidentes de subseções fizeram um bom trabalho, e a gente tem que reconhecer, estão lá participando do conselho, né? Mas o que eu ia apontar aqui para vocês é que eles têm uma proposta que a mim interessa pessoalmente. E eu digo por quê. Eu sou membro, inclusive, da Comissão de Defesa da Democracia e do Estado de Direito da OAB São Paulo, que é presidida pelo Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, ex-presidente da OAB São Paulo, ex-secretário de Segurança Pública, ex-secretário estadual de Justiça, né? Uma pessoa admirável, de verdade. Vocês precisam conhecer. Bagagem, tem bagagem. Tem bagagem, né? Foi presidente da OAB 2 vezes, presidente da ASP, né? Eu tenho muito comigo a defesa da democracia, que isso é base fundamental na advocacia, né? Sim. E eu não consigo compreender como uma instituição como a Ordem dos Advogados, que tem 92 anos, não tem eleições diretas. Para presidente do Conselho Federal. É um dos pontos que a Mussolini está... Esse é um dos grandes pontos que essa gestão... Seria uma ferida da advocacia? Eu acho que sim, não. Eu teria o direito de votar em quem eu quero como presidente nacional, né? Mas veja, Daniel, a OAB participou ativamente, presidiu os atos das diretas já, sim, que nesse ano completou 40 anos. E ela mesma... E ela própria não faz diretas, eleições diretas. Não, voto indireto. Então, para quem não entende como é a eleição do presidente da OAB, nesse ano, ainda nesse ano, antes de mudar o mandato, os atuais conselheiros federais vão escolher quem será o próximo presidente federal. Logo, Daniel, não serão os conselheiros federais eleitos nessa gestão. Sim, serão o atual conselho que vai eleger o próximo. E que vai sair, inclusive, né? E que vai sair. E que no dia 1º de janeiro já não estará mais lá. Tecnicamente não representa os interesses daqueles que vão votar. Talvez mudem a ideia do seu representante. E quem está lá não representa mais os interesses daqueles que estão votando. Eu acho um absurdo, uma loucura esse negócio, não faz o menor sentido. Que Estado democrático é esse? Que Estado democrático é esse? O que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Até rimou. Ô, Gustavo, então, vamos lá. Falando do conselho, qual que é a atribuição do conselheiro estadual? Qual que é o papel dele dentro da advocacia? O conselho estadual, além de pensar em propostas e projetos para a advocacia, porque nele há representação de advogados do estado todo, né? E às vezes a realidade da advocacia de Ribeirão Preto é diferente da advocacia da região Bragantina. Então, além de promover esses debates para tentar entrar em consenso e pensar em políticas públicas voltadas para a advocacia, internas, né, institucionais, políticas institucionais, além de fazer isso e discutir, debater, apresentar e aprovar projetos, né, o Conselho também tem uma atribuição importante, que é pelo menos os conselheiros titulares, de formar as listas sextuplas e votar tornar as listas tríplices para nomeação de colegas advogados para o 5º Constitucional, né? Isso importantíssimo, né? Ter a advocacia ocupando esses espaços e que essa seleção seja feita por advogados que têm compromissos com as bandeiras da advocacia, entre elas as prerrogativas Não basta indicar um advogado, é importante ser escolhido pelos seus pares, né? Além de ser escolhido pelos seus pares, escolher um advogado que tenha fiel compromisso com as bandeiras da OAB, né? Isso é importante. Outra coisa que o Conselho faz é relatar processos éticos provenientes dos tribunais de ética, né? Então, é Câmara Recursal, né? Então, tramita o processo, começa na subseção, passa pelo TED, depois ele termina lá no Conselho. É uma missão permanente do Conselho. Entre tantas outras funções aí, que aí tem diversas comissões. E da mesma sorte, o Conselho Federal fala numa amplitude maior, fala a nível nacional. As demandas
das localidades. Exatamente. A necessidade do Amazonas não é a mesma de São Paulo, por exemplo, e eles fazem esse filtro. Lembrando que o peso de cada estado da federação é o mesmo no Conselho Federal. Uhum. Então, o estado de São Paulo tem 380 mil advogados inscritos, tem 3 conselheiros titulares e 3 conselheiros suplentes no Conselho Federal. O Tocantins, estado do Tocantins, que tem 3 mil advogados, tem 3 conselheiros titulares e 3 conselheiros suplentes. A região Bragantina, ela é a 8ª região, né, do estado. É a 8ª região. Ela é composta por 9 subseções. 9 subseções. Quantos... Tá sabendo, hein? Tem que estudar, né? Poxa vida, ele tá sabendo bem. Viu? Quantos conselheiros nós temos na região aqui? Atualmente, nós temos um conselheiro apenas, né? Atualmente. É o Leandro de Serra Negra? Dr. Leandro Tomasi, conselheiro vindo da subseção de Serra Negra, foi presidente por 2 ou 3 mandatos lá, e ele atualmente é conselheiro lá. Que legal. E aí a gente tem 2 representantes na Caixa de Assistência dos Advogados, o Dr. Adib Saad, que hoje é vice-presidente da Caixa, e o Dr. Rossano Rossi, que é de Bragança, da nossa subseção, que é diretor suplente da Caixa. É isso aí, doutor. Tivemos uma aula hoje de política, de desafios da advocacia, de gestão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando saio com amigos, com familiares, e até muitos deles da advocacia, que participam das atividades da OAB, a gente começa assim, não vamos falar sobre a OAB. Não dá. Não dá. Não tem como. Não vamos então falar mal, sobre então. a OAB. Não vamos falar sobre a OAB, porque a gente só fala da OAB o dia inteiro, OAB aqui, OAB ali. Não vamos falar. Foi dar 5 minutos, você tomou um copo de chopp, Daniel. Você já tá falando, poxa vida, aquele projeto não dá certo, vamos fazer isso, não sei o quê, vamos mudar tal coisa. Processo, não tem como. Ontem eu fui visitar uma colega em Nazaré, Thalita Melini, um abraço. Fui visitar a Thalita Melini em Nazaré e a gente começa a falar de processo e de fatos, de causos. Eu cheguei lá 2 horas, sei lá, 5 horas da tarde da casa dela, do escritório dela. A gente não foi no avanço, a gente era pra conversar meia hora, ficamos 2 horas e meia. Fomos na advocacia do avanço também, mesma coisa. Não dá, você começa a falar, é gostoso o assunto. Eu não consigo entender o que é que acontece com a gente. Viu? Você é advogado que está nos assistindo aqui. E é o Gustavo de 6 anos atrás, né? O Gustavo de 6 anos atrás falava assim, por que você vai mexer com isso? Só vai perder tempo. Quando você começa a trabalhar nesse voluntariado que é a OAB, você se apaixona. Você observa na ordem uma ferramenta importante de transformação social, de pacificação social. Quando você identifica isso na OAB, isso você faz, a gestão, o trabalho que você faz com amor, né? Uhum. E independente se você é da diretoria ou não, participe das comissões, vá procurar saber quem é o que lá, quem é presidente, quem é vice-presidente, quais são as comissões, quem são os presidentes das comissões, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido, questione, critique, elogie, participe ativamente, né? Amanhã é você que vai estar lá participando e vai ser uma satisfação. É isso que a gente precisa, de oxigenação na OAB. As pessoas vão e vêm e a instituição está lá. Sem permanece por décadas, né? Falo isso sempre, Sidney. Lá em Bragança, eu falo muito disso. As pessoas falam assim, como você disse, né? Você fez uma grande transformação lá. A OAB tem 92 anos, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu sou presidente, eu sou o 20º presidente da OAB Bragança. Nesses 92 anos, muita gente passou por ali, muita gente contribuiu para que a OAB se tornasse essa instituição que é hoje, que me permitiu chegar lá e desenvolver o trabalho que eu estou desenvolvendo hoje. O mote desses meus 3 anos, eu acho que vai ser para sempre. Não é só uma OAB para todos, né? Eu tenho uma preocupação de estar conectado às nossas tradições na OAB, às nossas raízes na OAB, mas, sem dúvida alguma, com olhos para o futuro. A gente tem que olhar para frente. Isso aí. Doutor, vamos caminhando para a etapa final. E eu gostaria que você deixasse um recado, então, nós somos dos desafios da advocacia, um recado para os jovens advogados que estão migrando para a advocacia, que estão ingressando, para os médios advogados,
Os mais advogados mais experientes. Sênior, júnior, E pleno. E estagiário. Estagiários. Primeiro eu quero agradecer a Vamos lá. oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar sobre algo que eu gosto muito, que é a advocacia, e do trabalho que a gente faz na OAB. Desse trabalho de incluir pessoas, de efetivamente trabalhar para a modernização de uma entidade que é nossa. É de vocês, é deles, é minha, é de todo mundo, e que tem condições de melhorar a nossa vida enquanto profissional, né? Então, é uma satisfação receber esse convite e participar desse podcast. Espero que eu volte em outras oportunidades. Sim. Depois você vai me contar se a sua audiência gostou. Para você que está assistindo, advogado, advogada, advogado sênior, pleno, júnior, estagiário, tenha fé na advocacia, né? Na advocacia a gente encontra muitos obstáculos, é natural. O sucesso na advocacia ele está diretamente relacionado à perseverança. É a gente não se deixar bater por aqueles problemas que a gente encontra no cotidiano. A gente tem a compreensão de que existe uma entidade como a OAB, pessoas dispostas a trabalhar pelo coletivo. Como eu vejo aqui, o Sidney, o Daniel e muitas pessoas lá em Bragança, esse fardo fica muito mais leve. A gente vai chegar muito mais rápido no sucesso que a gente almeja. Então eu desejo uma boa sorte para todo mundo, que Deus nos abençoe a todos, porque afinal de contas é disso que a gente precisa, né? Com certeza. Bom, eu, pegando o gancho do que o Gustavo falou, eu acho importante destacar que o trabalho da diretoria, vamos falar da OAB em si, é um trabalho voluntário, como você acabou de dizer. O trabalho voluntário é um trabalho no qual a pessoa doa horas, ela doa parte do seu tempo, aquela dedicação que ela está se prestando a fazer. E muitas vezes, para mim, não é o suficiente, mas para quem doou a hora foi o máximo que ela pôde fazer. Ela se deu o máximo de si. Então, acho que a gente deve respeitar muito o trabalho que o colega que está saindo deixou, né? Sim. Que às vezes foi o máximo da capacidade dele, respeitar isso aí, e quem se prontificar a ser o próximo voluntário, dá o melhor de si. Né? É isso que a gente está esperando. Dá o melhor de si. Doutor? É isso que a advocacia está esperando. Doutor, queria agradecer a tua presença. Foi maravilhosa a nossa conversa. Foi de grande valia. Trouxe muitas informações, muito aprendizado. E já está convidado, se Deus quiser, depois do dia 21 de novembro, já com as eleições acabadas aí, voltarmos aqui para conversar novamente sobre a... Vamos falar assim, do ocorrido. Futuro. Vamos falar do futuro. Do ocorrido, do passado próximo e do futuro. Vamos falar Nós vamos falar de um futuro. passado que está para vir ainda, hein? Exato. Eu já estou vendo o futuro. Chegaremos aqui futuramente. Achei que você ia me convidar para falar sobre princípios constitucionais dos contratos, mas aí eu acho que não vai ter público, viu? Não, Porque é muito chato. Tem que ser um bate-papo. É, isso aí. Doutor, muito obrigado por Obrigado, receber doutor, o nosso obrigado. convite e vir até aqui, dispor do seu tempo num momento tão importante para a advocacia, que é o trabalho alegria. da campanha, Isso. tá? Obrigado por aceitar o convite, as portas estão abertas e faremos novamente. Aí, se E você eu quiser vou falar de falar algum princípio do contrato, aí acho que vocês vão ter que conversar sozinhos. Poxa, vai, a gente fala. Direito civil. Criminalista, né? Senhores, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Espero vocês num próximo episódio do nosso podcast Jus Esperneandi. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu, obrigado, tchau, tchau.